Pessoal, boa noite. Boa noite aos companheiros da TV Ibis, em particular o pessoal de Cuiabá, o pessoal do Ceará, que sempre está conosco, e o pessoal de Goiânia, Brasília, e a todos os nossos irmãos que nos assistem e que têm participado junto conosco dessa aprendizagem. Hoje nós estamos iniciando a 10ª aula. E estamos terminando hoje o módulo Origem. Então nós tivemos um módulo sobre o amor, abordando a questão da evolução do amor e principalmente a origem do amor, desde o seu campo sistêmico até o antissistêmico, e como se dá essa evolução desde o desejo até as dimensões superiores ou do super-amor, como diz o Baldi. Hoje nós vamos terminar a parte de origem, que nós mostramos como é que contrai a consciência, depois como ela reinicia, e estamos estudando ela lá nos bonobos, lá nos chimpanzés, para ver que é milenar, né? Mais de 280 milhões de anos entre todo o processo de formação e a nossa chegada até a fase luminal. Então, quão grande todos esses defeitos que nós desenvolvemos estão na nossa alma. Por isso que Emmanuel fala que a gente acorda no homem com uma série de impulsos, uma série de reflexos, uma série de instintos a ser educado. É a fase que nós estamos, e ora nós cedemos a nossa animalidade, e ora nós cedemos a nossa parte espiritual, a nossa parte mais elevada. E nós vimos que na evolução aparecem os dois princípios, os dois instintos. Tanto os instintos no sentido dos instintos sistêmicos da queda, ou vibracionais, ou como os instintos superiores que estão na nossa alma, que são intrínsecos, não são vibratórios, são intrínsecos que está preso ao sistema. Então hoje nós vamos terminar esse módulo, vamos apresentar mais alguns dados da evolução, e semana que vem nós vamos ter uma aula gravada. Eu já gravei essa aula, a 11ª aula vai ser gravada, porque eu tenho um compromisso, não vou poder estar aqui na quinta, mas nós já gravamos. E nessa aula nós vamos fazer um resumo geral de todos os 2 módulos, preparando então para que a gente entre na última fase do curso nesse semestre, que é a sexualidade. Então nós vamos ter um módulo de sexualidade com 5 a 6 aulas, que nós vamos abordar só a sexualidade, desde a sua parte animal até a sua parte superior, e terminando o nosso curso nessa primeira fase. E o ano que vem, no primeiro semestre, nós vamos ter o curso número 2, falando só sobre relacionamento. Logicamente que iremos abordar também sexualidade, mas no seu aspecto de relacionamento. Então nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a prece, como a gente faz, pedindo a Irlane para estar aqui e fazer a prece para a gente. Boa noite a todas. Fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos estudando e proporcionando o nosso autoconhecimento. Que possamos fazer o melhor possível para nós mesmos e para aqueles que se encontram ao nosso lado. Te agradecemos por tudo e que assim seja. Muito bem, então vamos iniciar. Marquinhos, coloca no slide 51. Slide 51, por favor. Lembra como nós estudamos no slide 51? Nós abordamos esse tema várias vezes, mas eu quero voltar aqui para poder facilitar o nosso trabalho. Ok? Então todo mundo está lembrado que em termos de antissistema do egoísmo surge o poder, a carência, a culpa, o medo, a inveja, a revolta e a negação. Se dá então a queda. Mas automaticamente as virtudes que correspondem ao contrário, né, a inversão dessa queda, também está dentro de nós. A glória, a plenitude, a retidão, a fé plena, a solidariedade, a unicomplementaridade, a bem-aventurança e o amor infinito. Então, no processo de evolução vão aparecer esses impulsos e também vão aparecer esses impulsos. Nós vimos o impulso de altruísmo e solidariedade naquele caso do bonobo lá que salva um passarinho, certo? E vimos também a crueldade, né, que está aqui dentro do campo da inveja e da revolta,
no mesmo processo do chimpanzés com as galinhas. Então nós vimos os dois exemplos na aula passada. Então esses dois impulsos fazem parte da estrutura do nosso psiquismo. É a parte primordial, aquilo que está na nossa alma como primeira manifestação. Dessa forma, nós poderíamos desenhá-lo da seguinte forma. Vamos lá. Caneta aqui, por favor. Então, se nós formos desenhar naquela figura, né, da árvore, então vamos colocar a árvore do bem e do mal, né? Que é aquela figura da árvore que a gente está acostumada. Então, nós vamos fazer a árvore do mal. Então, ela começa aqui no egocentrismo, que evolui para o egoísmo, e do egoísmo vai a evoluir o poder. Então aqui está no poder. No galho do poder vai surgir a altivez, vai surgir a soberba, vai surgir os vários princípios do poder. Isto aqui evolui, há uma queda mais acentuada, surge a carência. Dentro da carência vai surgir a solidão, dentro da carência vai surgir a saudade, vai surgir a angústia. Essa angústia que a gente tem de busca da felicidade, que a gente não sabe o que é, até no Evangelho se trata dessa questão. Então, dessa forma, a árvore vai se subdividindo nos seus diferentes galhos, formando aquilo que nós chamamos. Aqui estaria o defeito primordial. Aqui teria os defeitos principais, depois os defeitos secundários, e assim sucessivamente. É uma árvore, a árvore da vida, que apresenta em nós esse processo. Do outro lado, a parte intrínseca é a mesma coisa. Então aqui nós teremos a glória, teremos a plenitude, teremos a fé, teremos a solidariedade, teremos a unicomplementabilidade e assim por diante. Uma parte é intrínseca, a outra parte é vibracional. Por isso que o mal é transitório, porque o mal não é intrínseco, o mal é vibracional, é um estado de permanência transitório. E por isso que fala que o mal trabalha por bem. Por quê? Porque o mal nada mais é do que uma virtude invertida. Então no momento em que você trabalha para endireitá-la, volta ao estado natural. Então o mal não pode muito, porque ele está contido dentro de um campo vibracional, enquanto que o bem é um estado intrínseco, não local, na linguagem da física quântica. Ou seja, que não se transmite por sinal, é intrínseco, é o movimento da vida que está entre nós. E esse processo é que nós temos de estudar. Então o que aconteceu? A primeira queda é um afastamento apenas no campo do espírito. Ou seja, ela inicia um processo egóico, pequeno, vai até a carência. Houve a primeira queda. O afastamento no campo do espírito. Logo depois, inicia o campo da energia, a materialização. Aqui nós vamos ter, né, o princípio do perispírito, no seu sentido de queda. Então o espírito não é só mais o espírito, é espírito mais uma substância, que no nosso entendimento aqui é o corpo perispiritual. Então aqui vai aparecer o medo, aqui vai aparecer a culpa, aqui vai aparecer a inveja. É aquilo que a gente vê lá em Caim. Você vê que Caim tem inveja de Abel. Ou seja, aquilo ali significa a segunda queda, a queda já no campo da energia, certo? E até vir a revolta. Aí da revolta começa o afastamento do campo da energia para o campo da matéria. Aqui é energia. E aqui é o campo da matéria. Nesse campo da matéria ele entra. Da revolta ele vai para a negação. Aí ele faz a negação de Deus. É o que a gente vê os espíritos das regiões das trevas, os comandantes lá dos dragões, que está nos livros de André Luiz, lá em Libertação. Negação ao próximo e negação a si mesmo. Aí vem o não ser, ou seja, o ser no seu estado de possibilidades todas contraídas. Não ser aqui não é no sentido de não existência, mas não ser que se transformou numa semente, que perde a consciência de si mesmo. Nesse processo então ele vai
até o mineral, até o átomo, até o espaço-tempo. Então, quando ele volta, vai aparecendo de novo todo esse conteúdo. Então, quando ele volta, vamos lá, vai aparecer o conteúdo dual. Que conteúdo é esse? Na hora que ele vai voltar no processo de evolução, vai aparecer tanto a corrente vibratória dos nossos defeitos, quanto a corrente intrínseca das nossas qualidades. Por isso que o nosso mundo é dual. E isso aparece desde lá do vegetal, do animal. Por isso que nós vamos ter animais mais agressivos, menos agressivos. Nós vamos ter desde o início, nós vamos ter parasitismo, seja dos animais, das mais menores expressões do campo do animal, da biologia, seja das plantas. Por quê? Porque vai refletir esses dois processos aqui, ó, que já está no psiquismo iniciante. E depois ele vem demonstrando, ele vai aparecendo. Então olha bem como ele é milenar. Na queda, desde a origem do tempo. Na evolução, entre o animal, desde as primeiras células, né? E o homem são 1 bilhão e 500 milhões de anos. E aqui, ó, no meio desses dois campos, nós vamos ter as nossas escolhas, o livre-arbítrio, que vai reaparecer na forma de vontade na fase hominal. E é exatamente o livre-arbítrio que faz o equilíbrio entre essas duas forças. Então nós poderíamos fazer um desenho que seria isso aqui, ó. Entre as duas forças, nós temos aqui o livre-arbítrio, aqui os defeitos primordiais, defeito principal, defeito secundário, defeito terciário, e aqui nós vamos ter os processos intrínsecos, as virtudes intrínsecas dentro da nossa alma e as suas derivações. Então o livre-arbítrio vai fazer exatamente a referência a esses dois campos. Na hora que você escolhe, você materializa. A materialização do ato que vai gerar o karma a partir do livre-arbítrio. Entendido? Então o animal não vai ter dor no sentido kármico, ele vai ter dor no sentido evolutivo. É o que André Luiz chama de dor da evolução, ou seja, própria da queda e própria da evolução. Agora nós vamos ter a dor kármica, própria dessa balança, onde o livre-arbítrio, que é o centro da escolha. Por isso que nós estamos o tempo todo escolhendo. Não temos o livre-arbítrio original, porque esse a gente perdeu na queda, nem o secundário, que esse a gente perdeu na segunda queda, mas temos o livre-arbítrio como referência de vontade. Ele está presente na vontade. E dentro de um processo já de determinismo, porque o determinismo, como eu já falei milhões de vezes aqui, é o livre-arbítrio gasto. Ok? Pessoal sonolento de Goiânia, ok? Então vamos para os slides. 78, né? Slide 78, Marquinhos. Para provar que isso está correto, olha do livro do Franz, Eu e o Primata, olha ele falando aqui, ó. Os tratadores que não levam esses primatas a sério, nunca se dão bem com eles. E os que o levam a sério demais sucumbem à rede de intrigas, provocações e chantagens emocionais que imperam em todo o grupo de grande primata. Chantagem emocional, né? As mamães aí que são peritas nesse assunto, né? Então as chantagens emocionais, olha quantos anos tem de vida. E você acha que vai acabar isso de uma hora para outra, com um decreto mental? Vai não, é preciso caminhar 2000 passos. Então, e em todos eles, tanto os bonobos como os chimpanzés, como em outros, é a mesma, os gorilas, a mesma coisa. Ou seja, sempre tem essas intrigas, provocações. Ele dá inúmeros exemplos no livro dele, de intrigas, provocações, etc., que ocorrem, e que não para. Ele dá um exemplo muito bacana, que vai ter um slide mais atrás, de uma macaca que brigou com a outra,
mudaram de zoológico e se encontraram depois de quase 15 anos. As macacas não conversaram e nem se tocaram. Típico, né? De certas pessoas no mundo. Então, é incrível. Vamos, próximo. Os chimpanzés são tão hábeis para coligar-se que um líder precisa de aliados a fim de fortalecer sua e aumentar a aceitação da comunidade em geral. Ou seja, eles fazem aliança política. Fazem aliança política. Divide, chama, integra para poder permanecer no poder. E morre quando perde o poder. Nós vamos ver um exemplo aí. Manter-se no topo é um exercício de equilíbrio entre expressar veementemente a dominância, manter os aliados satisfeitos e evitar a revolta a revolta das massas. Se isso parece familiar, é porque a política humana funciona exatamente da mesma forma. Ok? Ou seja, o processo é o mesmo. Então essas habilidades políticas que nós vamos vendo à medida que nós nos tornamos homens e vivemos a nossa sociedade, né? É a mesma. Já está desenvolvida durante séculos, milênios dentro da nossa alma. Próximo. Assim, nossos chimpanzés haviam demonstrado todos os elementos da política dos 2 contra 1, desde a necessidade de união até o destino de um líder que se torna arrogante demais. O poder é o principal motor dos chimpanzés machos. Tem alguma diferença aí com a raça? O principal motor. Obsessão constante. Traz grandes benefícios quando obtido, imenso desgosto se inatingido. Então olha quantos milênios, quantos mil anos nós não estamos integrados dentro dessa vivência. Olha como isso já existe como reflexo. Daí o cuidado que a gente tem de ter com os impulsos que nascem na nossa alma. Porque antes da gente aceitá-los e referendá-los pela vontade, pelo livre-arbítrio, nós devemos saber de que nível eles estão partindo. É aquilo que nós aprendemos com o balde lá nos slides de trás. Ou seja, se for o dos níveis mais baixos da evolução ou dos níveis mais altos da evolução. Próximo. Considere-se o exemplo das fêmeas em um zoológico que confiscam armas dos machos. Ocorrência nunca vista nas observações de campo. Uma fêmea aproxima-se de um macho que se prepara para um confronto. Ela se senta com os pelos eriçados, balança o corpo para os lados e emite vocalizações que lembram pios de coruja. Os machos podem aquecer-se desse modo por 10 minutos antes de se lançarem ao ataque. Isso proporciona às fêmeas a oportunidade de abrir às forças as mãos do macho e arrancar-lhe as armas, objeto como pedaços de pau ou pedras pesadas, e tem excelentes razões para fazê-lo. É comum os machos extravasarem nelas suas frustrações. Viu que precisa da Maria da Penha também lá para o Reino dos Macacos? Ou seja, o problema é antigo demais. E ele mostra vários exemplos dos macacos se frustram na luta um com o outro e vem e bate na mulher. O mesmo comportamento, a mesma visão, aquilo que a gente está vendo aí no mundo, a Manchês, que a lei da Maria Penha aqui no nosso Brasil tem tentado, né, de alguma forma coibir. Mas você vê, ó, é uma prática milenar. Próximo. E olha só que interessante, a gente acha que estresse é uma condição do homem moderno. E eles fizeram um estudo, né? Principalmente aqui medindo cortisol. E olha bem o que ele nos fala. O destino que pode se abater sobre quem ocupa o topo é apenas uma das consequências do impulso do poder. Gosto muito desse nome aqui, impulso, que é exatamente isso. Sem contar o risco de ser ferido ou de morrer, estar em posição de poder é estressante. Isso pode ser demonstrado medindo-se o nível de cortisol, um hormônio do estresse, no sangue. Não é nada fácil conseguir isso com animais selvagens, mas Roberto tem prática de anos em alvejar babuínos em dardos tranquilizantes nas planícies africanas. Entre esses primatas altamente competitivos, os níveis de cortisol dependem da habilidade do indivíduo para lidar com tensões sociais. Como nós humanos, isso é uma questão de personalidade. Alguns machos dominantes têm alto nível de estresse.
simplesmente porque não consegue discernir entre um desafio sério vindo de outro macho e um comportamento neutro, no qual não deveríamos nos preocupar. São nervosos e paranoicos. Ou seja, o mesmo processo humano. O que eu quero sempre lembrar que ao enfrentar esses problemas, você vê que o comportamento ele já está estratificado na nossa alma. Nós estamos em fase de correção, saindo da força, saindo da astúcia para ir para a retidão. Olha o trabalho que nós vamos ter de fazer, porque o processo já existe milenarmente. Próximo. Olha, é incrível isso aqui, também do França. Quando a hierarquia está em transição, os mal entendidos acumulam-se, deixando em frangalho os nervos do macho próximo do topo. Como o estresse compromete o sistema imunológico, não é incomum os primatas do alto escalão sofrerem de úlceras e ataques cardíacos, males tão familiares aos executivos das nossas empresas. Da mesma forma que nos humanos. Então você vê que todo esse conteúdo que está no campo do sentimento, expressando através do campo das sensações, é o mesmo conteúdo que a gente acorda na fase nominal com eles presentes na nossa alma. E pedindo roteiro e modificação. Então, tanto nos princípios do campo do sexo, como nos princípios do campo afetivo, como nos princípios de relações sociais. É a mesma conjuntura que aparece em nós aqui como impulsos que percorrem as nossas vidas, criando trajetória. Então olha como a gente tem de usar o livre-arbítrio como análise, observação. Lembra que nós falamos muito isso aqui, principalmente quando nós estudamos Cyrano Lombindo, a observação que a gente tem de ter da nossa mente, um observador do nosso campo mental, para que a gente ao tomar, fazer escolha, não fazer escolha pelo nosso modo inferior de ser, mas dar uma chance ao novo, para que a nossa trajetória possa mudar. Próximo. As vantagens da posição superior devem ser enormes, pois do contrário a evolução não teria instalado essas ambições temerárias. Elas são onipresentes no reino animal, das rãs e ratos aos galináceos e elefantes. Posição hierárquica elevada geralmente se traduz em alimento para as fêmeas e parceiras sexuais para os machos. Tem alguma diferença da busca pelo poder, da busca pela riqueza que o homem exerce? As motivações são as mesmas, por isso que vai se ligar ao campo sexual, ao campo também do domínio, ao campo do poder e ao campo da abundância, no caso deles do alimento, no nosso caso a abundância financeira. Porque esses são os instintos que têm continuidade. Então na hora que nós chegamos na fase nominal, em vez de nós trabalharmos esses instintos, nós damos continuidade a eles. E permanecemos estacionários, reencarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, com os mesmos impulsos e cultivando a nossa metade animal. Esquecendo também que nós temos uma metade intrínseca, espiritual, angélica. Alguma pergunta? Pessoal de Goiânia? Pessoal, os bonobozinhos de Goiânia, alguma pergunta? Pessoal de Brasília? Alguma coisa aí na TV? Então vamos prosseguir. Próximo. Fervilha no centro de Yerkes a política de poder dos machos, a interminável saga da sociedade dos chimpanzés. Em última análise, essas batalhas são travadas pela posse das fêmeas, o que significa a diferença fundamental entre os nossos dois parentes mais próximos. É que um resolve as questões de sexo com poder e o outro as questões de poder com sexo. Ou seja, bonobos e chimpanzés. Um resolve a questão do sexo com poder, ou seja, o macho que se impõe, e a outra resolve o problema do poder com sexo, ou seja, tudo é sexo e se resolve aí. Daí a razão pela qual a poligamia, aí a razão pela qual os instintos sexuais, certo? Todas essas tensões sexuais e essas questões sexuais que surgem na nossa alma vêm daquilo que foi desenvolvido nos reinos inferiores. Próximo. Testemunhei. Olha bem esse slide aqui, é muito bacana. Tudo que nós estamos falando aqui é do livro
dos Franz de Waal, né? Eu primata. Testemunhei uma querela em torno de uma caixa de papelão. Uma fêmea e um macho correram trocando socos até que de repente pararam de lutar e começaram a fazer amor. Não vimos isso em muitos relacionamentos? Na época, eu vim estudando os chimpanzés que nunca passavam de raiva a sexo com tamanha facilidade. Pensei que o comportamento daqueles bonobos fosse uma anomalia, ou que eu talvez não houvesse percebido alguma coisa que explicasse a súbita mudança de clima. Mas acontece que o que eu vi era perfeitamente normal para esses primatas entusiastas do Kama Sutra. Então você vê, passar da agressão para o campo da sexualidade. Olha esse impulso, a gente vê isso em inúmeros relacionamentos entre casais na Terra. Inúmeros. E o contrário também, né? A agressão, a raiva e a mágoa que impede qualquer contato sexual, qualquer contato afetivo. Aquela velha frase, né? Você faz isso comigo durante o dia e vai querer me ter à noite? De jeito nenhum, não vou para você de jeito nenhum. Não é assim? Então você vê que os dois comportamentos já estão estratificados em nossa alma. Próximo. Para os machos, é um jogo de tudo ou nada. A posição na hierarquia determina quem plantará muitas sementes e quem não plantará semente alguma. Semente aí é o esperma. Consequentemente, os machos têm estrutura de lutador e tendência a procurar os pontos fracos nos rivais, além de cegueira para o perigo. Correr risco é característica masculina, assim como esconder as vulnerabilidades. Eu acho que a gente podia continuar, né, classificando a gente como macaco, né? Como primata. No mundo dos primatas machos, ninguém quer parecer fraco. É ruim, hein? Por isso, não admira que na sociedade moderna os homens procurem o médico com menor frequência do que as mulheres e tenham dificuldade para revelar suas emoções, apesar de todo um grupo de apoio incentivá-los. Diz a sabedoria popular que os homens foram sociabilizados para esconder emoções, porém parece mais provável que tais atitudes resultem deles estarem cercados por outros prontos para aproveitar qualquer oportunidade de derrubá-los. Nossos ancestrais, sem dúvida, notaram a menor coxeadura ou perda de energia nos demais. Para um macho de alta posição hierárquica, seria conveniente camuflar qualquer desvantagem, e essa tendência pode ter se arraigado. Pode não, né? Se arraigou. E isso a gente vê até hoje. Então, olha só, se a gente tem aqui, ó, voltamos lá, comparando só na fase animal, né? Que nós podemos amanhã comparar com outras fases. Mas aqui, vamos pegar só aqui, né? Os primatas, os homídeos, né? E aqui o homem. Então, esse comportamento estratificado há tanto tempo. Ou seja, da primeira célula para cá, tem 1,5 bilhão de anos. Agora, daqui para cá, tem em torno de 180 a 290 milhões de anos. E esse comportamento se estratificando, conforme aquela figura que nós já mostramos aqui também da árvore, lembra? Vai estratificando na alma, ó, fazendo esse movimento. Estratificando em camadas. Então, na hora que o eu recebe o impulso, você tem de analisar de onde ele está vindo. Ele está vindo daqui? Ele está vindo daqui? Ou ele está vindo da fase lá da frente do processo evolutivo? Então é como se a gente tivesse um conteúdo virtual, superior, na alma, aguardando a materialização. E um conteúdo real, já praticado nas escalas evolutivas, aguardando repetição e sendo impulso que faz o homem andar e movimentar-se. Então, qual é o elemento principal do autoconhecimento? A observação dos impulsos
e a definição de quais os impulsos que você vai dar materialização ou quais você não irá dar. Está claro agora no ensinamento de Jesus? Brilhe a vossa luz, ou seja, a luz que você já tem, que está aí virtual, das camadas superiores da queda, do sistema, da parte intrínseca de você. Vós sois deuses. E ao mesmo tempo ele diz, agora, se essa luz for treva, ou seja, se você não observar, quão grandes serão as tuas trevas, porque você está repetindo toda uma estratificação que vem desde esse reino, só que na fase animal. Você repete a fase animal na fase hominal, melhor dizendo. Compreendido? Pois não? Temos uma pergunta da nossa TV Ibis. Boa noite a todos. Estevão falando. Pergunta da Georgina Negromonte, lá de Fortaleza. Maurício, em algum momento do curso, você poderia relacionar os defeitos primordiais com os seus derivados? Ok, prometo fazer isso. Eu vou colocar uma árvore para poder explicar o defeito primordial, os defeitos principais, os defeitos secundários e suas ações. Aí eu vou mostrar isso para vocês. Isso aí eu não coloquei ainda, meu anjo, porque é o seguinte, porque eu estou estudando. A gente acha que a gente conhece o significado das palavras. A gente acha que a gente conhece o significado dos defeitos, a gente não conhece. E olha que dá um estudo imenso a ser feito. Mas pode deixar que antes de terminar a fase do nosso curso aí, na terceira fase, eu vou apresentar essa árvore de maneira completa. Ok? Fica prometido aí. Próximo slide, por favor. Nós vamos ver algumas coisas muito interessantes agora. Olha, esse livro é maravilhoso. Tanto esse livro como o segundo dele também. É muito bacana. Na primeira vez que Luigi chegou ao topo, assinalando o fim do ancien regime de Hieron, fiquei perplexo com a reação do líder destronado. Normalmente majestoso, Hieron tornou-se irreconhecível. Em meio a um confronto, deixava-se cair da árvore como um fruto podre. Debatia-se no chão com gritos de cortar o coração, esperando ser reconfortado pelo resto do grupo. Parecia um filhote arrancado do seio materno, com uma criancinha que durante os ataques de birra, olha de esguela para a mãe em busca de sinais de abrandamento. Hieron sempre reparava em quem se aproximava dele. Se o grupo à volta fosse suficientemente numeroso e poderoso, em especial se incluísse a fêmea alfa, ele ganhava coragem instantânea. Tendo seus defensores a reboque, ele reacendia o confronto com o rival. Claramente, os faniquitos de Hieron eram mais um exemplo de hábil manipulação. Porém, o que mais me fascinou foram os paralelos com apego infantil, magistralmente captado em expressões como agarrar-se ao poder. Derrubar o macho do seu pedestal produz a mesma reação despertada quando se arranca a chupeta ou cobertorzinho favorito de um bebê. Ou seja, um grande piti. Olha como é que isso é muito semelhante a gente. E ele vai citar um exemplo aqui comparando o Hieron com um político norte-americano. Você vai ver como é que é realmente muito semelhante. Vamos lá. Quando Hieron finalmente perdeu a liderança, deu de sentar-se fitando o vazio. Olha a depressão aqui, gente. Olha a angústia, olha a tristeza. Após a luta, com o rosto inexpressivo, alheio à atividade social ao seu redor, recusou comida por semanas. Olha a vontade de morrer. Pensamos que estivesse doente, mas o veterinário não encontrou nenhum problema. Ele era uma pálida sombra do chefão imponente que fora. Jamais esqueci essa imagem de Hieron derrotado e apagado. Ao perder o poder, ele perdeu o alento. Um quadro com características totalmente humanas. Quantos milênios não tem de repetição um processo desse? Como é importante a consciência desperta para análise
dos nossos impulsos. E saber que eles não vão terminar por decreto. Não adianta eu decretar de hoje em diante eu sou bom. E só existe uma maneira de se tornar bom: ver toda a maldade e estudá-la e conduzi-la. Não reprimi-la, mas conduzi-la, achando o ponto de mutação onde é possível fazer a mudança do defeito para a virtude. Próximo. Agora dá uma olhadinha nisso aqui. Todo mundo prestando atenção. Pessoal da TV Ibis aí, ó, que deu uma saidinha para tomar um café. Vamos voltar. Pessoal de Goiânia, presta atenção nessa comparação aqui que eu achei espetacular. Olha aqui o que o Franz fala. O livro Os Últimos Dias de Bob, não sei como é que pronuncia, do Carl Bernstein, descreve a agonia do presidente Richard Nixon quando ficou óbvio que ele teria de renunciar. Nixon se lamentava aos soluços. Com um simples furto podia ter feito tudo isso. Ele caiu de joelhos. De quatro, socava o tapete e bradava: o que foi que eu fiz? O que aconteceu? Consta que Henry Kissinger, seu secretário de Estado, teria consolado o líder caído como uma criança, acalentando em um abraço, enumerando todas as grandes realizações de Nixon, até que o presidente finalmente se acalmou. Não parece Heron? Você vê um comportamento lá no Heron, nos primatas, e o mesmo comportamento aqui no homem. O chamar a atenção, o chorar, o ficar desalentado, o perder o poder, o socar o chão, ó, como o Heron que caía da árvore lá, o chamar a atenção, o buscar o consolo. É o mesmo comportamento. E isso é no comportamento social, no comportamento político, no comportamento sexual, no comportamento de relacionamento. Então você imagina o que a gente já tem estratificado. Então nós não podemos assustar com aquilo que a gente vê no dia a dia na imprensa. Porque são comportamentos que estão estratificados. Nós temos de trabalhar para renovar todo esse processo. Quanto trabalho a ser feito? Próximo. O poder está em toda a nossa volta, continuamente confirmado e contestado, e percebido com grande exatidão. Mas os cientistas sociais, políticos e leigos tratam-no como uma batata quente. Preferimos encobrir a motivação básica. Todo aquele que, como Maquiavel, desfaz o encanto chamando por aquilo que é, arrisca sua reputação. Ninguém quer ser chamado de maquiavélico, muito embora a maioria de nós o seja. Então, está explicado quantos anos a gente leva. Então, o que nós devemos lembrar, vamos lá? Que nós poderíamos desenhar assim, né? Duas espirais, como se fosse o nosso atrator, agora com outro tipo de observação. Aqui está a espiral virtual das virtudes intrínsecas do sistema. Está aí. E aqui está a espiral dos nossos defeitos primordiais, vibratórias, da nossa queda, reais, confirmadas na evolução. E o que nós fazemos? Aqui vai estar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio na forma de vontade. Por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é um livro tão fininho, mas é tão maravilhoso, ele fala que a vontade é a alavanca do sistema. Então, aqui está a vontade. E nós vamos escolher entre esses dois impulsos. Quanto mais grosseiro, mais profundo ele é na evolução.
quanto mais cruel. E quanto mais superior, de maior dilatação e das fontes superiores da evolução, eles vêm. E a nossa vida é essa escolha aqui, ó, a cada momento, a cada instante. Por isso que Jesus foi tão bacana quando ele fala no Pai Nosso, né? Quando ele diz, né, para nos livrar das tentações. Olha aqui, ó, nos livrar do mal, porque já está estratificado em nós. Mas ao mesmo tempo pede que o reino de Deus e o pão espiritual de cada dia venha a nós. E isso é intrínseco. O pão espiritual é o movimento divino dentro da nossa alma. É intrínseco. E esse aqui é vibratório, que é o reino do mal. Então, livrar do mal, livrar da tentação, que é os ciclos que nós já confirmamos pelo processo evolutivo. E aí o que a gente faz? A gente fica fazendo isso aqui, gente, ó. Repetindo essa espiral, ó. Gerando karma. Porque repetimos essa espiral agora como homens, em que as leis já mudaram. Encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, enquanto que esse potencial aqui, ó, está parado. Ele é apenas um potencial virtual. É uma potencialidade não desenvolvida. E aí qualquer homem que queira desenvolver, tem dentro dele os ecos dos sistemas superiores da queda e do próprio sistema presente na sua alma. Ok? Próximo, por favor. Agora eu quero que preste atenção, né? Nós estamos muito hoje na época dos filhos que permanecem eternamente na casa dos pais, né? Dos homens infantis, das mulheres infantis, nós estamos muito nessa época. E você vai ver que também esse comportamento existe estratificado desde a época lá dos primatas. Já se supõe que os bonobos possuem estrutura familiar semelhante à nossa. Foram encontrados machos adultos que mantinham vínculos estáveis com determinadas fêmeas. Finalmente, um grande primata que nos esclarece sobre a origem das monogamias, pensamos. Mas descobrimos depois, graças ao paciente trabalho de campo de Cano e outros, que esses vínculos na realidade eram entre mães e filho. Um macho crescido segue sua mãe pela floresta, beneficiando de sua atenção e proteção, especialmente se ela tiver posição hierárquica elevada. Ou seja, os filhos que aproveitam o poder da mãe e vivem à sombra da mãe. Olha o complexo materno aqui, que nós já falamos tantas vezes. Vive à sombra. Famílias bonobos. Vive à sombra. E adultos chegaram a pensar que era monogamia, no entanto era laço entre mãe e filho. Beneficiando sua atenção e proteção hierárquica. De fato, a hierarquia dos machos é uma questão materna. Em vez de formarem coalizões masculinas sempre imutáveis, os bonobos machos competem por posições agarrados à saia da mãe. Então, se todos esses impulsos já estão dentro de nós, nós repetimos esses impulsos em reencarnações como homens. Você imagina que quando você encarna, de novo a mãe vai lá e favorece esse impulso. É o que acontece conosco hoje. Então eu pego aqui, ó. Vem cá. Já tem lá o núcleo onde está presente esses impulsos. Aí eu estou aqui na fase hominal. Eu encarno e eu sou tratado como filhinho da mamãe. Desencarno, filhinho da mamãe de novo. Vem de novo mais tarde, filhinho da mamãe. Então eu tenho uma condição de filhinho de mamãe que eu acho que é de direito. Não é o que a gente observa hoje? É de direito. Os pais estão aí para sustentar os filhos e mantê-lo o tempo todo dentro de casa e eu sou filho da mamãe.
E de preferência arrumar um emprego com o poder que a mãe possa ter, o pai possa ter, que eu vou lá só para receber. Aliás, nem ir, depositar na minha conta. É o que a gente vê hoje. As mãos cheias. Esse comportamento do bonobo aí é o que está na nossa alma até hoje. E que nós vimos isso aqui, ó. Não assumem responsabilidade, transferem responsabilidade. Então olha como é que é preocupante você repetir isso com seus filhos. Porque você está estratificando neles processos que já vêm há milênios. Daí não tem jeito, né? Daí, muitas vezes, muitos nascem sem mãe, sem pai, perdem mãe e pai na juventude, quando nascem. Por quê? Porque terão de lutar contra esse impulso. Aí você explica por que tem tantos que perdem pai e mãe na juventude, no início da vida, para não ter perigo de cair de novo nesse mesmo processo. Crianças de rua, que nós trabalhamos no Lar Mãe Esferina, que falava, né? Eu acho que eu fui filho do banco da praça. Porque desde menino que eu me entendo, eu estou na rua. Ou seja, não tem nem quem vela, nem quem cuida. É a reação da nossa própria estrutura. De ir criando isso, vidas após vidas. Próximo. Essa imagem aqui eu gostei muito, né? Que é assim que nós estamos fazendo com nossos filhos hoje. Exemplo típico é uma fêmea alfa selvagem, Kami, com nada menos que 3 filhos crescidos. O mais velho deles, um macho alfa. Quando Kami começou a enfraquecer devido à idade avançada, passou a hesitar em defender a prole. O filho da fêmea beta, sem dúvida, percebeu, pois passou a desafiar os filhos de Kami. Nisso era apropriado pela mãe. Nisso era apoiado pela mãe, que não temia atacar os machos superiores em benefício do próprio filho. Parece com alguma coisa? Os atritos intensificaram-se a ponto de as duas mães partiram para as vias de fato, rolando engalfinhadas no chão, até que a fêmea beta subjugou Kami, que era a fêmea alfa. Essa se recuperou da humilhação e logo seus filhos caíram para posições médias na hierarquia. Após a morte de Kami, eles perderam importância no grupo e os filhos da nova fêmea alfa assumiu o topo. Então as mães dominantes, os filhos dependentes, os complexos maternos, também é uma história de estratificação milenar. Ok, meus chimpanzés e os meus bonobos. Alguma pergunta? Tudo bem? Pessoal da TV Ibis? Qual é? Ah, é? Tá bom. Vamos? Agora nós vamos abordar uma questão da violência. Nós estamos no mundo atual numa violência muito grande. Então essa violência também tem origem nesses impulsos. E nós vamos ver alguns fatos dessa violência. A verdade pura e simples é que a violência brutal faz parte da constituição natural dos chimpanzés. Não precisam demonstrá-la. Na verdade, algumas comunidades parecem muito pacíficas, mas podem e fazem-no frequentemente. Isso reforça a teoria do primata assassino em seu aspecto, em um aspecto, mas também a solapa. Lorenz e Andre afirmaram que os humanos tinham exclusividade no emprego da força letal. Mas desde então, observações não só de chimpanzés, mas também de hienas, leões, langures e uma longa lista de animais deixaram claro que matar os da própria espécie é prática disseminada, embora infrequente. Não é tão frequente como nos dias atuais nossos, mas matar da própria espécie, lutar contra os da própria espécie, também é uma conduta estratificada na alma. Próximo.
Na natureza, ocasionalmente, os chimpanzés matam recém-nascidos de sua própria espécie. Os biólogos têm teoria para explicar essa ocorrência, conhecida como infanticídio. Supõe que os machos competem pela fecundação das fêmeas. Isso explicaria sua constante competição por posição hierárquica e também a eliminação de recém-nascidos que não sejam seus descendentes. A briga pelo poder, a matança de família, as disputas entre clãs, também tem aí suas origens. Então aqui o mundo humano começa lá no mundo animal, com todas as suas características de sensações, de reflexos e de instinto. E de sentimentos, né? Ok? Muito bem. Vamos tomar um cafezinho para a gente voltar, para a gente poder estudar os últimos slides. Então 5 a 10 minutinhos, pessoal da TV Ibis, pessoal de Goiânia e Brasília, um cafezito e a gente já volta. Então vamos retornar à nossa aula para que a gente possa finalizar. Nós estamos abordando aqui a questão da violência e a questão das estratificações de nossa alma. Nós temos uma pergunta do pessoal da TV Ibis, vamos respondê-la. Boa noite. Pergunta da Marina, de Belo Horizonte. Mas será que a mãe é sempre mãe e o filho sempre filho? Não, logicamente que a gente sabe que no processo das reencarnações, mesmo a nível dos animais, né, nós vamos ter a reencarnação em papéis diferentes. Nós vamos reencarnando através dos tempos, como pai, mãe, filho, dentro de núcleos familiares, em que nós vamos unindo e vindo de uma família única, que é a família espiritual. Mas a questão é que toda vez que é mãe, a possibilidade de repetição da conduta, e toda vez que é filho, a repetição da conduta está estratificada. Então a questão é que, mudando-se papéis, não muda-se a conduta pela estratificação. E se você deixa, os impulsos do passado tomam vida. É por isso que a gente vê nas obras de André Luiz tantas mães pedindo sacrifícios extremos na busca de filhos e na reconstituição do caminho de educação, quando facilitaram ou deixaram os filhos na inércia, ou deixaram os filhos ser desenvolvidos na preguiça ou na presunção de ser superiores. Você visita as obras de André Luiz, você encontra inúmeros casos dessa forma. Exatamente aí, estratificaram a conduta, deixa passar pelo crivo que deveria estar da autovisão, da autoapreciação, do autoconhecimento, da razão, deixa esse processo passar, repete e vai repetindo, e isso se estratifica, ora como mãe, ora como filho, ora como mãe, ora como filho, e o processo permanece estacionário com muito pouco avanço. Daí a razão pela qual muitas vezes a dor é o elemento final, porque nessa repetição acaba-se batendo no muro da dor. E aí tem de se recomeçar e refazer novamente o caminho. Mas nem sempre é só mãe, nem sempre é só filho. É os comportamentos que mudam de papel, mas não mudam o comportamento em si. Ok? Mais alguma? Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Daqui? Então, Maurício, vamos embora. Oi. Um pouquinho mais distante da boca, tá encostando o microfone Tá, na boca. ok. Beleza. Vamos lá, próximo slide. Os chimpanzés vivem sob uma nuvem de violência latente, e o infanticídio é uma importante causa de morte, tanto no zoológico como na natureza. Mas no fim das contas, quando se debate sobre o quanto nós, como espécie, somos agressivos, o comportamento do chimpanzé é apenas uma peça do quebra-cabeça. O dos nossos ancestrais imediatos seria mais relevante. Infelizmente, existem lacunas imensas em nosso conhecimento, sobretudo quando tentamos investigar por que aconteceu há mais de 10 mil anos. Não existem indícios irrefutáveis de que sempre fomos tão violentos quanto os milênios mais recentes. Do ponto de vista evolutivo, alguns milhares de anos não são nada. Então, quer dizer, ele está dizendo que nós deveríamos também estudar a violência lá nos antropóides, né? Lá nos homens de Neandertal, lá nos primeiros homens sapiens, mas nós não temos essa história. Mas ele mostra que nunca fomos tão violentos como agora. E é exatamente o que todos nós notamos. Próximo. Portanto, a agressão não está ausente entre bonobos. Aí aquilo que eu falei de uma pergunta que foi repetida aqui. Bonobo também tem as suas agressões.
Quando as fêmeas atacam, é um Deus nos acuda. De um estridente novelo de braços e pernas, invariavelmente é o macho que emerge ferido. Olha só, bate no marido. Aqui também precisa de lei Antônio da Penha, aqui, né, para poder proteger os homens. Embora os bonobos costumem ser grandes conciliadores, têm essa habilidade por boas razões. Eles não se furtam totalmente a lutar. São um eloquente exemplo de harmonia social precisamente porque as tensões básicas permanecem visíveis. Esse paradoxo aplica-se também a nós. Do mesmo modo que o supremo teste para o navio é o modo que ele suporta a tempestade, só confiamos de fato em uma relação se ela sobreviver a conflitos ocasionais. Então você vê que o bonobo, a fêmea alfa, é a centralizadora do poder. Vamos lá? Próximo. Quando entram em clareiras, onde agricultores deixam a cana-de-açúcar, os machos aparecem primeiro. Correm e apanham todas as canas que conseguem antes das fêmeas chegarem. Quando elas surgem, sua entrada é acompanhada de muito seco entre todos e da inevitável apropriação do melhor alimento pelas matriarcas mais velhas. Olha o sexo, por troca de dinheiro, por troca de comida, onde inicia. O mesmo se observa nas colônias em zoológico que estudei, todas elas dominadas por uma fêmea mais velha. Isso é surpreendente, considerando que os bonobos machos e fêmeas diferem em tamanho tanto quanto os humanos. O peso médio das fêmeas é 85% do peso médio dos machos. Além disso, os bonobos machos são dotados de caninos afiados, inexistentes nas fêmeas. Mas o poder está na mão dela. Olha o matriarcado. Da mesma forma que você vai encontrar o patriarcado muito mais presente nos chimpanzés. Próximo. Em algumas espécies, como macaco rhesus, a hierarquia é tão estrita que uma fêmea dominante simplesmente detém uma subordinada que vem passando com as bochechas cheias. Esses animais carregam alimentos nas bochechas para um lugar seguro. A fêmea dominante segura a cabeça da subordinada, abre-lhe a boca e se apodera do que está lá dentro. Tamanha intrusão não encontra resistência, pois para a subordinada a alternativa é levar dentadas. Olha o matriarcado aí, ó, a subjugação e ó, o processo de tomada do bem do outro por uma questão de poder. Isso aí tem 200 exemplos, é porque não dá para colocar todos aqui, né? Nós tiramos alguns exemplos, mas deve ter mais uns 100 lá que nós guardamos para uma próxima oportunidade. Então, inúmeros exemplos. Próximo. Lutas pela dominância são muito menor comum entre as fêmeas do que entre os machos de grandes primatas. Olha só, as mulheres se acomodam ao poder, não é tão como os homens. E quando ocorre, são sempre entre fêmeas da mesma faixa etária. Em um grupo que inclui fêmeas com mais de 30 anos, nunca encontraremos uma de 21 anos no topo. Olha o matriarcado de onde vem. Não é uma questão de potência física, pois as de 21 anos estão na plenitude. Acontece que parece existir totalmente em fêmeas mais jovens a vontade, inexistir totalmente em fêmeas mais jovens, a vontade de enfrentar aquela durona e experientes. Conheço fêmeas alfa cuja posição permaneceu incontestada por décadas. Obviamente, há um limite para a capacidade de uma fêmea alfa permanecer no topo, determinado por sua saúde física e mental, mas as fêmeas atingem esse limite década depois dos machos. Olha o matriarcado. Vovó viva manda até hoje. E não tem contestação, isso que é interessante. Não é semelhante aos homens, né? Que a disputa é no braço, a disputa na aliança, a disputa no jogo político. Não, a mulher aceita o domínio e a fêmea alfa permanece. Ok? Nós temos pergunta da TV Ibis. Vamos dar uma olhada. Primeira pergunta do Ronaldo Negromonte, lá de Fortaleza. Maurício, você poderia reforçar o papel da mente neste processo de autoeducação, considerando a mente como interface do inconsciente e consciente? Sim,
Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos o consciente e o eu consciente aqui, o ego. Aqui nós temos um oceano, que é o inconsciente, onde todos esses impulsos vão estar presentes. Os das fases evolutivas menores no sub, e da fase virtual ainda não vivida no super. Ou muitas vezes vivida em algum transcurso já no plano espiritual, como a gente mostrou lá no curso da personalidade, que nós mostramos os bonequinhos e o avanço evolutivo no plano espiritual. Então esses impulsos estão aqui. O ego, ele é um observador daqui e um observador daqui. E através do filtro da vontade é que ele coloca aquele impulso como elemento da vida. E lembrando que na hora que ele coloca o impulso na vida, o impulso por si mesmo faz a trajetória até se esgotar. Então olha o cuidado que a gente tem de ter. O impulso é semelhante a uma bala. Enquanto ela não foi ainda detonada, ela não tem movimento. E você pode guardá-la e pode tirá-la da arma. Mas depois que detonou, ela vai embora. Ok? Então a mesma coisa esse impulso. Então você aqui no processo de autoconhecimento, a sua mente tem de ser um campo de observação. O eu tem de ser um observador. Porque geralmente a nossa tendência, devido ao processo evolutivo estar muito próximo dos reinos inferiores, é pautar a nossa conduta por esses impulsos. E achar que esses impulsos aqui é ilusão. Achar que esses impulsos aqui não existem, porque não fazem parte do horizonte de eventos, né, das nossas mentes. Então a gente costuma jogar isso aqui no campo da dúvida ou da negação e nos sustentar aqui, ó, porque é isso que é concreto na nossa alma. E geralmente nós não fazemos movimentos novos. Por isso que Jesus falou, se você tiver a fé do tamanho de um grão, porque a fé permite esse movimento para cá. E por isso que a doutrina espírita falou, olha, a caridade é a salvação, porque na hora que você entra em contato com o próximo, não no campo da agressão, mas no campo do altruísmo, você tem a possibilidade de começar a abrir aqui, ó. Ok? Próxima. Segunda pergunta da Georgina Negromonte, também lá de Fortaleza. Maurício, diante dos impulsos que herdamos dos primatas, como fica a questão da educação? A questão da educação seria, principalmente, desenvolver o campo de observação para lançamentos de trajetória, como diz o Baldi na princípio de uma nova ética. Você preparar o aluno, o filho, certo? Para que possa transformar a mente num campo de observação e de lançamento de trajetórias saudáveis. No campo da superconsciência seria desenvolver principalmente a criatividade. Porque a criatividade pertence aos campos superiores, pertence ao superconsciente. E, em relação ao campo da atividade social, o pensamento crítico. Então, se você desenvolvesse o pensamento crítico, desenvolvesse o campo de observação para a semeadura dos impulsos e desenvolvesse a criatividade, você estaria dando os 3 principais elementos educativos. Lembrando que você jamais vai transformar ninguém, jamais vai educar ninguém, você vai despertar o que já existe. Então por isso que tem que ser despertado com ferramentas apropriadas,
para a observação do campo da trajetória, para o desenvolvimento crítico em todo o campo e para a criatividade, dando condições de ascensão evolutiva. Essa seria a verdadeira educação. A terceira pergunta do nosso companheiro Adail, lá de Matão, São Paulo. Como trabalhar os defeitos primordiais, por exemplo, do ciúme, inveja, ainda tão presente em nossa alma? Eu costumo dividir, Adail, o defeito primordial, a inveja. Da inveja nasce o narcisismo. Do narcisismo nasce a vaidade. Da vaidade nasce o ciúme, porque ninguém pode amar outro e pensar em outro a não ser em você. Por isso que o ciúme nasce daqui, certo? Então eu costumo dizer que o ciúme é um defeito secundário da inveja. Então não tem como. Para que você possa fazer esse processo, é aquilo que Jesus falou. Se alguém obrigar você a andar 1000 passos, ande com ele mais 2000. Ou seja, você vai ter de andar 2000 passos na trajetória da vida, estudando esses conteúdos. Se alguém te tirar a capa, certo? Te dá insegurança, dele também a túnica. Então você vai ter de fazer isso com os defeitos, enfrentá-los, estudá-los, conhecê-los pormenorizadamente, a fim de que você possa domá-los, a fim que você possa encontrar o ponto de mutação, de mudança. É isso que Jesus fala. Se alguém bateu na sua face, dele também a outra. O Evangelho de Jesus é interior. Ele é sobretudo o Evangelho interior. Então é esse o trabalho que tem de ser feito. Então você tem de começar a estudar aqui, estudar as raízes psicológicas do ciúme, as raízes evolutivas do ciúme, as raízes da queda do ciúme, aprofundar na vaidade, aprofundar no narcisismo. Aquilo que Emmanuel diz deixa tão claro, a lenda de Narciso continua vivo dentro de nós, até se chegar na inveja. Estudar a inveja é um defeito que todos temos. E aí sim, à medida que você possa estudar os impulsos, você sabe de onde eles partem, com que carga, com que força. Aí você pode prevenir. E aí você pode escolher, porque aí você se tornou livre. Por isso que Jesus foi tão claro: conhecereis a verdade vos fará livre. Ou seja, se nós não conhecemos a verdade dos nossos defeitos, não seremos livres nunca, porque serão condicionados por ele. Mais alguma coisa? Ok? Então vamos terminar. Próximo slide, por favor. Onde estamos? Já foi? É fascinante o modo como as fêmeas mais velhas põem outras mais novas na linha. Parece alguma coisa? Pois na maioria das vezes isso é feito sem agressão declarada. Até o método é o mesmo, né? Vista como figura materna pelas mais novas, que não tem a mãe verdadeira por perto, para mandar o recado à mais velha, só precisa rejeitar um gesto amistoso, recusar-se partilhar comida, ou dar as costas e se afastar quando a outra tenta fazer grume. Não parece ser humano? Nas festas, nos jantares e almoços de final de semana, onde a mamãe controla tudo para ver como está, o comportamento é o mesmo. As mais velhas estão fazendo pressão emocional. A mais nova pode ter um acesso de raiva que a outra observará absolutamente imperturbável. Ela já viu isso antes. A razão do desespero muitas vezes também são sutis. Ela pode ocorrer horas depois que a mais nova beliscou uma cria da mais velha, pegou um pedaço do alimento que a mais velha se preparava para apanhar, ou deixou de se afastar do macho alfa quando a mais velha chegou para fazer grume nele. Para o observador, é mais difícil acompanhar as interações entre as fêmeas do que os confrontos diretos entre os machos. A briga é do mesmo jeito. É no olhar, é na força, é no gesto, é no afastamento. E aí, mulheres? Parece um espelho, né? Próxima. O que ele está funcionando?
Último slide. Dei a mama esse nome devido à posição matriarcal que ela ocupava na colônia de chimpanzés do Arlen. Todas as fêmeas lhe obedeciam e todos os machos a viam como a mediadora decisiva nas disputas políticas. Olha a força da mulher. Se as tensões se agravavam a ponto de uma luta física tornar-se inevitável, os machos contendores corriam para ela. Sentavam-se em seus braços e cada um de um lado gritando um com o outro. Grande autoconfiança combinava uma atitude materna, punha mama no centro absoluto do poder. Você vê quantos milênios? Pois não, alguma pergunta? Pergunta lá de senador Pompeu, Ceará, Gilian Brito. Não ouvi direito, filho. Pergunta lá do Ceará também. Ah, ok. Gilian Brito, lá de senador Pompeu. Esse respeito das fêmeas pela fêmea alfa poderia ser entendido como um fator de tolerância que é mais comum nas fêmeas do que nos machos? Ah, sem dúvida. Porque como a mulher não vai se enfrentar fisicamente, então, consequentemente, elas conseguem acomodar as expressões do desenvolvimento social e da harmonia social através dessa fêmea alfa. Então, não tenha dúvida que é exatamente aí que o feminino pula na frente, né? Ela não vem para uma luta declarada. Você vê que é nos pequenos detalhes. Não vem para uma aliança como fazem os homens. E no final você vê, principalmente nos bonobos, quem vai mandar mesmo é a fêmea alfa. Como acontece em muitas famílias do nosso país, né? Do mundo. Mais alguma? Temos uma pergunta também relacionada às aulas passadas. Qual que é, por favor? Pergunta da Clarionice. Ela fala o seguinte: revisando as aulas anteriores, surgiu uma dúvida. O mental e as emoções giram como um movimento de extensão e o movimento é por vezes contração? As duas coisas, Clarionice. O nosso movimento, vamos lá? O nosso movimento de expansão e contração acontece conosco diariamente. E tem época que a contração predomina, é a época das nossas tristezas, depressões, angústias. Então, tanto a emoção e o pensamento, que formam um binômio, né? Mento emocional, ou imagem mento-emotiva, como dizem os espíritos, eles tanto expandem, quando você é capaz de associar vibrações superiores, como contrai. E muitas vezes, quando a gente vicia na contração, a gente altera o nosso campo psíquico, permanecendo por longos tempos, gerando as doenças, as neuroses, aquilo que o Baldi fala naquele slide, se não gerar uma degradação neurótica. E a gente permanece muitas vezes nesse polo aqui, ó, gastando anos e anos com a contração da consciência, do campo mental, né? Contração do campo mental. Mais alguma coisa? Pessoal, então hoje nós terminamos o nosso módulo. Nosso módulo, a origem, que explica pra gente de onde vêm os nossos impulsos. Terminamos o módulo do amor, mostrando de onde nasceu o amor, de onde ele vem e, na queda, como é que ele evolui. Então agora é possível a gente fazer um estudo sobre a sexualidade. Como é que a sexualidade vai surgir em nós. Nós já vimos que são impulsos esperando educação e reforma. Então daí os inúmeros impulsos que nós vamos ter. E automaticamente nós vamos estudar essa sexualidade e o que devemos fazer, né, no processo de aprimoramento dessa força sexual para que ela se torne suprassexual. Então esse é o trabalho que iremos fazer a partir da 12ª aula. A próxima aula será gravada, nós fizemos uma revisão de tudo isso aí, acrescentamos algumas ideias que a gente tinha falado, mas não tinha trazido a imagem que pudesse firmá-la melhor, principalmente no que concerne a criação divina, ao surgimento da individualidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, e na 12ª a gente inicia um novo módulo. Quero agradecer a todos, tanto de Brasília como de Goiânia, como da TV Ibis, e chamar aqui o Mauro para fazer a nossa prece final. Lembra do Maurinho? É melhor ter um Maurinho, um Tchãozinho do que não ter ninguém. O Maurinho está de volta.
tempo que ele não fala aqui, ele que cuida aí junto com o Estevam e os demais amigos da nossa TV. Boa noite. Pai amado, só temos a agradecer, Senhor, pela aula, pelo estudo, que a gente possa aproveitar esse conhecimento que foi ofertado, que aqueles irmãos que também têm dúvidas, passam dificuldades no campo do relacionamento, que a gente possa indicar as aulas, que a gente possa lembrar que a educação e o conhecimento, a partir do momento que é ofertado, a gente possa se lembrar e ajudar aqueles que passam a mesma dificuldade que a gente. Só temos a agradecer, Senhor, que assim seja. Ok. Até a próxima. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org